Olá, chegamos a mais um Driver de Mercado, edição semanal. Bom, o Driver de Mercado dessa semana ele traz como ponto de observação um entendimento que nós já tínhamos divulgado no nosso boletim Primeiro Minuto de segunda-feira, na qual o mercado andaria numa lateralidade, ou seja, sem tendência bem definida, com um suporte em R$ 5,57 e uma resistência em R$ 5,67. Ou seja, dentro desses patamares, o mercado estaria caminhando sem tendência. Dentro de uma semana também que nós tivemos o discernimento de classificá-la como baixo volume financeiro, baixo volume de negócios. É muito importante a gente trazer esse entendimento de volume de negócios, porque o maior volume de contratos, seja na compra ou na venda, quanto mais volume de contratos negociados eu tenho, mais uma tendência é consolidada. E isso também é estipulado pelas janelas de tempo. Em nossas análises, na maior parte das vezes, a gente faz a análise diária, num tempo gráfico conhecido também como intraday, semanal e mensal. No contexto mensal, o mercado cambial na paridade dólar por real, ele continua em tendência de alta como movimento principal, e esse contexto, esse entendimento de movimento de alta, ele vai se perdurar enquanto a taxa spot estiver acima de R$ 5,36. Saindo do tempo gráfico mensal para o semanal, lateralidade, como eu disse, com suporte em 5,57 e resistência em 5,67. Ok? Bom, dentro de tudo isso, qual que é a nossa percepção? A gente já sabia que, como na próxima semana nós teremos a super quarta, que define as decisões de taxa de juros tanto nos Estados Unidos como no Brasil, o mercado ia tirar o pé do acelerador, mesmo com a divulgação do CPI, que é o índice de preço ao consumidor norte-americano, na quarta-feira, e a divulgação também da taxa de juros da zona do euro na quinta-feira. Ainda com todo respeito a esses dados e a relevância que eles têm, a importância ela acaba tirando um pouco o peso se a gente considerar que na próxima semana nós teremos a super quarta. Então é pouco provável que o mercado se desencaixe desses patamares de suporte e resistência que eu trouxe para vocês, tá bom? Então o contexto de movimento principal é alta ainda, e aí a gente pode colocar isso para todos os pares de moedas. Tivemos a divulgação do CPI, taxa de juros da zona do euro na quinta-feira, e essa movimentação vai definir as taxas para essa semana, que é onde a gente não espera muita volatilidade. Semana que vem sim, por quê? Com a decisão e a expectativa de corte na taxa de juros nos Estados Unidos, ou seja, corte, e a possível elevação na taxa de juros do Brasil, esse diferencial de spread pode estimular a operação que nós chamamos de carry trade, ou carrego, a entrada de capital estrangeiro, onde os investidores tomam dinheiro emprestados em economias onde a taxa de juros é menor e aportam no Brasil para se beneficiar desse diferencial de taxa. Essa movimentação ela provoca uma redução das taxas cambiais, mas para que isso se consolide como um fato, as políticas monetárias, as decisões de taxa de juros, tanto pelo FED como pelo Banco Central Brasileiro, pelo nosso Copom, o nosso comitê, essas movimentações têm que ser consolidadas. Então o mercado vai esperar até que que essas notícias aconteçam, elas ocorram. Tá certo? Então essa é a nossa recomendação, uma semana de lado, sem tendência, jogando toda a expectativa para a super quarta do dia 18. Eu fico por aqui, desejando um excelente resto de semana para todos e até o nosso after de mercado na próxima sexta-feira. Tchau, tchau!